Viva a Senhora dos Pastorinhos! Viva a Branca Senhora da Zinheira! Viva a nossa Mãe concebida sem pecado! Viva Maria Santíssima Senhora do Sim! Muito bem, podem sentar um instantinho. Hoje é a festa da Anunciação. É o dia do sim da Virgem Maria. E podemos pensar, que relação tem esse sim da Virgem Maria com Fátima? Toda relação. Porque esse sim de Nossa Senhora, dado há 2000 anos atrás, foi ecoando através dos séculos, e mais uma vez ele ecoou fortissimamente no ano de 1917, quando Nossa Senhora viu o mundo dilacerado pela Primeira Guerra Mundial, os seus filhos morrendo aos milhões na Europa, o sangue empapando a terra, Satanás por quase reinar e dominar sobre toda a humanidade. E mais uma vez, Nossa Senhora, a Virgem do Sim, diz a Deus: sim, Pai, eis aqui a escrava do Senhor. Vou mais uma vez para salvar os nossos filhos com o meu amor materno, com a minha intervenção materna. Vou para fazer vossa vontade. E ela apareceu em Fátima para cumprir esse desígnio divino do Pai para a salvação dos seus filhos no século XX e até o fim do mundo, né? E justamente em Fátima, Nossa Senhora encontra 3 crianças que, como ela, também dizem sim. Fiat. Ela pergunta aos 3 pastorinhos na primeira aparição: quereis oferecer-vos a Deus para aceitar todos os sofrimentos que Ele quiser enviar-vos, em ato de súplica pela conversão dos pecadores e em expiação dos pecados com que Deus é ofendido? E os pastorinhos respondem, como Nossa Senhora, sim. 2000 anos atrás, era ela que tinha diante de si um anjo perguntando se ela queria se oferecer a Deus. E ela respondeu sim. Ali em Fátima, em cima da zinheira, ela pergunta a mesma coisa para os 3 pastorinhos: quereis oferecer-vos a Deus? E os 3 também respondem sim. 2000 anos atrás, ela se ofereceu a Deus para salvar o mundo. Em 1917, 3 crianças se oferecem a Deus para salvar a humanidade. Vemos aí como o sim de Nossa Senhora continua se repetindo nas almas eleitas e escolhidas por ela, né? Gostei muito de um comentário, uma observação, né? Que a minha querida Maria Vilas, um beijo para você, minha querida amiga, irmã e filha do coração também. Gostei muito de um comentário muito feliz, né, que ela colocou no meu grupo do Telegram, né? A Maria Vilas tem comentários assim muito bons, né? Ela tem um conhecimento das coisas espirituais, né? Muito grande, muito intenso, né? Ela é uma alma de muita oração, de muita meditação. Por isso, quando ela posta alguma coisa lá, sempre é um comentário muito bom, sempre é um comentário muito útil, sempre é uma coisa muito direita que ela coloca. E eu gostei muito de um comentário dela que ela colocou, dizendo o seguinte, né? Que em todas as aparições aqui de Jacareí, antes de Nossa Senhora começar a dar a mensagem dela, quando ela conversa comigo, sempre em tudo que Nossa Senhora vai me pedindo, o que todo mundo sempre escuta, né?
eu responder é sim. Sim. Farei sim. Sim. É a coisa que eu mais falo nas aparições aqui. Sim. Uma palavra tão pequena, mas uma palavra tão poderosa, porque nesta palavra se continua, se perpetua na história o sim da Virgem Maria, o sim de Nossa Senhora. E é justamente isso que Nossa Senhora veio procurar em Fátima, veio procurar aqui, procura em todas as suas aparições. Almas que, como ela, também queiram se oferecer a Deus e fazer tudo o que Deus quiser para a salvação de muitas e muitas almas, né? E vendo esses dois documentários, né? Eu ia passar só um, mas acabei me empolgando e passei dois, né? Porque é muito lindo. Eu chorei o tempo todo aqui desses filmes. Não sei como pode ter gente que durma vendo isso, que queira sair, que queira ir no banheiro, que esteja com a cabeça pensando em outras coisas, porque eu não consigo. Eu choro o tempo todo por ver o amor de Nossa Senhora dado sobejamente, grandemente aos seus filhos do mundo inteiro. Ela é a Virgem do sim. Eva, com um não, criou para nós o inferno. Maria, com um sim, criou para nós o paraíso. E, através das suas aparições, ela vai ensinando aos seus filhos de todas as partes do mundo a também darem o seu sim ao Senhor, né? Vendo esse documentário, né? Tem alguns depoimentos que são mais bonitos, tem outros que não são tanto, né? Aqueles ali que as pessoas, né, só pedem graças a Nossa Senhora, fazem promessas, tudo bem, né? É bom, é legal, mostra o poder de Nossa Senhora, mostra que Nossa Senhora tem poder para curar quem ela quiser, ajudar quem ela quiser, porque é mãe de Deus. Mas não acho tão bonito, né? Aqueles testemunhos assim de gente que pede para Nossa Senhora para engravidar, engravida, para sarar o joelho, para jogar futebol, que eu considero uma besteira, uma tolice, uma coisa que só serve para consumir o tempo da oração e afastar os homens de Deus, né? Porque homem que fica o domingo inteiro em campo de futebol não reza não, viu? Não reza. E o futebol foi inventado pela seita, pela maçonaria, para isso mesmo, para não deixar os homens rezarem no domingo, que é o dia do Senhor. Então, isso assim, esses testemunhos eu não acho bonito, tá? Agora, aqueles ali, por exemplo, né, do fundador do Blue Army, né, of Our Lady of Fátima, né, o fundador do Exército Azul, né, o Blue Army, né, de Nossa Senhora de Fátima, eu achei lindíssimo, né? Você veja que o padre estava morrendo e ele prometeu a Nossa Senhora que se Nossa Senhora o curasse, ele iria fazer alguma coisa por ela. O que o padre fez? Fundou o Blue Army, né? O Exército Azul, para espalhar a mensagem de Fátima, né? Aí ele juntou com aquele outro moço lá, que também era muito firme, muito fiel a Nossa Senhora. Até aviões eles compraram para poder transportar, né, os membros do Blue Army para lá e para cá, para divulgar a mensagem de Nossa Senhora de Fátima em toda a América. Isso eu acho bonito. Fazer promessa, passar o joelho para chutar bola, jogar futebol, só no Brasil mesmo, né? Isso para mim assim, nossa, é uma coisa tão baixa, tão... Desculpa, viu? Mas, ó, eu acho que fazer promessa para Nossa Senhora, passar o joelho para chutar bola, eu acho que isso... Ai, nossa, isso aí para mim é uma coisa assim, ó, muito feia. Agora, o que o padre fez, prometeu a Nossa Senhora que se ela o curasse, ele ia fazer algo pela mensagem dela de Fátima. Ah, isso eu acho lindo, né? Por isso que o povo americano é o povo americano, né, gente? Que até nas promessas deles, eles são muito mais assim, né, elevados, né? Enquanto um faz promessa para Nossa Senhora passará para chutar bola, lá nos Estados Unidos faz promessa para Nossa Senhora para divulgar a mensagem dela para o mundo inteiro. Isso sim é que é bonito, isso sim é que é uma promessa digna de se fazer para Nossa Senhora,
né? E é por isso que Nossa Senhora, né, curou mesmo o padre lá, e ele foi, juntou com aquele moço, fez o Blue Army, né, que aliás, né, é um movimento que eu respeito muito e pelo qual eu tenho uma grande admiração. Eu já conheço o Blue Army há muitos e muitos anos, né? Acompanho as divulgações deles na internet, para o mundo todo, né? Acompanhem tudo que eles fazem para Nossa Senhora de Fátima lá na América. Eles vão também para a Europa, estão sempre lá em Fátima, vejo sempre eles lá. Eu acompanho passo a passo tudo que eles fazem, né, para tornar a mensagem de Fátima conhecida. Para mim são pessoas assim que eu admiro muitíssimo e pelas quais eu tenho um profundo respeito, porque são pessoas, né, que trabalham muito para Nossa Senhora de Fátima, muito. Fazem conferências, fazem retiros, fazem palestras, simpósios, fazem encontros, né, para explicar a mensagem de Fátima, divulgar a mensagem de Fátima, as conferências, né, que eles fazem sobre Fátima, vai milhares e milhares de pessoas. Aqui no Brasil, se você for fazer uma palestra, uma conferência sobre Nossa Senhora, não vai ninguém, né? Nem aqui onde Nossa Senhora aparece, as pessoas não querem vir. E quando vem aqui não presta atenção nas palestras. As palestras do Blue Army, por exemplo, ninguém nem pisca. Eles bebem aquilo que o palestrante está falando. E nem é um vidente, nem é uma pessoa que viu e falou com Nossa Senhora. É uma pessoa comum que está falando de Fátima. Eles nem piscam, né? Vocês viram que teve uma senhora ali que mora lá no santuário, né, de Fátima, que o Blue Army fez para Nossa Senhora lá na Califórnia, né? A mulher se diz, né, feliz, afortunada, né, por morar num santuário de Fátima, que nem é um santuário onde Nossa Senhora apareceu, né? Imagine então se ela morasse no próprio santuário de Fátima, ou se ela morasse aqui, onde Nossa Senhora baixa do céu todos os dias e vem dar mensagens. Eu imagino se essa mulher tivesse tido a graça de estar aqui no nosso lugar, o que é que ela não faria por Nossa Senhora? Quanto ela não trabalharia para Nossa Senhora? O quanto ela não faria obras santas para agradecer a Nossa Senhora o favor de estar aqui, a graça de estar aqui, o privilégio único de estar aqui, né? E esse pessoal aí do Blue Army, né, eles trabalham muito, eles fazem muitos folhetos para divulgar Fátima, livros, audiovisuais, né, sobre Fátima, palestras, conferências, encontros, retiros, peregrinações, vão, né, por todas as partes dos Estados Unidos, fazendo esses encontros, fazendo essas conferências, entendeu? Levantando realmente um povo santo para Nossa Senhora de Fátima, realmente aumentando, né, o exército de Nossa Senhora de Fátima, que luta contra o comunismo, contra o pecado, contra tudo aquilo que em Fátima Nossa Senhora veio avisar, né, que Satanás queria infligir ao mundo, né? Então eles lutam muito, são pessoas muito corajosas, pessoas muito determinadas. Aquele senhor de óculos do Blue Army que estava falando ali é o mesmo que deu entrevista, né, sobre Fátima para um conhecidíssimo canal americano, né, que passa no mundo inteiro, que pega nas televisões do mundo inteiro, e ele estava lá falando sobre Fátima. É o mesmo, né, defendendo Fátima. Até já passei aqui, né, um outro vídeo sobre Fátima, onde ele explica, né, muito bem a mensagem de Fátima. E você vê, e é um leigo que fala melhor de Fátima do que até os padres, entendeu? Por quê? Porque nesse Blue Army
nesse exército azul de Nossa Senhora, eles levam a sério as mensagens de Nossa Senhora. Eles leem, eles meditam aquilo, eles estudam aquilo, né? Noite e dia. E eles fizeram daquilo ali a sua vida, o seu tudo. Por isso que quando eles falam, né? Essa coisa maravilhosa que me faz chorar. E eu fico pensando, meu Deus do céu, era de gente assim que eu precisava aqui, comigo em Jacareí. Para lutar por Nossa Senhora, com garra, com determinação. Você vê, um moço, né, juntou com o padre lá que foi curado por Nossa Senhora, trabalhou tanto, até aviões eles compraram para servir a Nossa Senhora. Vocês viram o nome que eles escreveram lá nos aviões? Né? Our Lady of Fátima, né? Ou seja, são aviões de Nossa Senhora, que servem para levar os livros, os folhetos, os vídeos, o exército dela para lá e para cá, para o mundo inteiro. Até isso eles fizeram. Gente, um avião custa milhões de dólares. E até isso eles conseguiram para Nossa Senhora, de tanto trabalhar, labutar por Nossa Senhora. Então, ou seja, não são pessoas que ficam só ali, mãe me dá isso, mãe me dá aquilo outro, mãe faz isso para mim, mãe me ajuda, mãe não. Não, eu é que tenho que ajudar a senhora. Eu vou trabalhar para a senhora, eu vou lutar pela senhora. Que coisa mais linda, né? Isso é lindo. Quando eu vejo pessoas assim, eu me emociono, eu me arrepio, eu choro, porque eu vejo, meu Deus do céu, né? Que lindo isso, ainda bem que Nossa Senhora tem esses filhos, né? Que lutam por ela com tanta garra, com tanto ardor, com tanta coragem, com tanta determinação. Minha Nossa Senhora, que coisa mais linda. Só que pena que eles estão tão longe de mim. Porque era justamente de pessoas assim, entendeu? Que tem a coragem de amar Nossa Senhora, né? De lutar por Nossa Senhora, de esquecer de si mesmos e pensar só nela. É de gente assim que eu preciso. É de gente assim que eu gosto. E que eu quero ter perto de mim, junto de mim. Meu Deus, que coisa mais linda isso, né? Aqueles portugueses também, né? Que foram lá para Venezuela, né? Ninguém queria a imagem de Nossa Senhora de Fátima lá em nenhuma igreja. Aí levaram para a casa deles, né? Começaram a fazer rifa, começaram a fazer bingo, fazer isso, fazer aquilo outro, ergueram aquela igrejona para Nossa Senhora, começaram a fazer, né, a festa de Nossa Senhora. Hoje é a maior festa, né, da Venezuela, é Fátima, justamente aquela que ninguém queria acolher. Olha para verem, que coisa, lutaram tanto que conseguiram. Vocês veem, pessoas simples, normais, portugueses, imigrantes, né, que lutaram por Nossa Senhora e conseguiram fazer ela triunfar lá na Venezuela, no meio de todo aquele comunismo que tem lá, aquela anarquia, aquela violência toda que tem lá. Para ver que quando alguém verdadeiramente ama Nossa Senhora, luta por Nossa Senhora, consegue mudar o mundo, né? Consegue transformar o mundo de inferno em céu. O que falta são almas assim, capazes de dar o sim para Nossa Senhora. Se ela tivesse, ela faria essas maravilhas, né? E por falar nisso, eu vou passar para vocês aqui, daqui a pouquinho, né? O vídeo da Rainha e Mensageira da Paz Peregrina, do meu pai Carlos Tadeu, que recentemente suou óleo milagroso, sábado passado, no cenáculo que eles foram fazer, que ele foi fazer lá em Ibitira. A imagem estava normal, colocaram a imagem lá para começar o cenáculo, né? De repente, a imagem de Nossa Senhora começou a ficar toda suada, exalou um perfume de rosas maravilhoso, e do rosto dela, o rosto dela ficou todo brilhante, exudando um óleo perfumadíssimo. Eu achei isso a coisa mais linda. E eu até falei para ele, parabéns, paizão. Porque isso daí é Nossa Senhora confirmando, mais uma vez, né? Não só que ela aparece em Jacareí, não só que as aparições dela aqui são verdadeiras, que Deus Pai, que ela verdadeiramente tocaram nessa imagem dela, né? Mas também confirmando
que tudo o que está acontecendo com você, né? O fato de você ter sido escolhido para ser meu pai espiritual, né? Que foi Nossa Senhora que te escolheu, né? Que te colocou como capitão dela aí em Ibitira, que tudo isso é verdade. E que tudo isso não é invenção de nenhum ser humano, é invenção dela, é coisa dela. É ela assinando embaixo, né? Com esse milagre, né? Com esse sinal sobrenatural, milagroso, né? É ela assinando embaixo, né? De tudo que ela já disse sobre o Senhor e para o Senhor, né? Que tudo que está acontecendo com o Senhor é obra dela, é ela que está fazendo, é ela que quer, que o Senhor verdadeiramente foi escolhido por ela, né? Para ser meu pai espiritual, para ser o capitão do exército dela em Ibitira. O Senhor é que é o capitão e mais ninguém, né? O Senhor é o escolhido dela, né? E que tudo o que acontece aí, né? Foi graças ao seu sim. Porque se o Senhor não tivesse dado o seu sim a ela aqui, aliás, dia 31 de março agora, né? No ano passado foi domingo de Páscoa, esse ano a Páscoa vai mais para frente, né? Mas dia 31 de março aqui agora vai fazer um ano, né? Que eu me tornei filho espiritual dele, filho adotivo dele, e que ele se tornou meu pai espiritual. Vai fazer um ano exatamente que ele estava aqui neste altar, nesse mesmo lugar que eu estou aqui, e que eu pedi para ele, né, ser meu pai espiritual, e ele disse sim. Fiat, faça-se em mim segundo a vontade do Senhor. Eis aqui o escravo do Senhor. E de lá para cá, né, foi só sinais, graças, conversões, prodígios, maravilhas que Nossa Senhora tem feito para aquele povo lá, que sem ele estariam todos perdidos como ovelhas sem pastor. E esse sinal de Nossa Senhora também, né, foi um jeito dela mostrar, né, a gratidão, o reconhecimento dela, também por aquelas pessoas lá de Ibitira, porque ele me falou que na semana que a imagem verteu óleo, né, eles tinham rezado mais de 3.000 rosários. Ontem ainda eles estavam rezando as 500 Ave-Marias. Sabe quantas pessoas que tinha? Mais de 200. Chama alguém para rezar 500 Ave-Marias com você, para ver se aparece alguém na sua casa. Não aparece ninguém. Só lá é que aparece 200, 300 pessoas. Muitos, inclusive, jovens que ficam ali, ó, rezando 3 horas sem parar, né, o rosário diante da imagem de Nossa Senhora, né? E na casa que ele deixa a imagem de um cenáculo para o outro, né, naquela semana as pessoas rezam 1.000 rosários, 1.500 rosários, fazem vigílias de 1.000 Ave-Marias. Foi o jeito que Nossa Senhora, né, encontrou de mostrar a sua satisfação por tanta oração que eles estão fazendo. Eu falei para ele, é isso mesmo, paizão. Quando a rainha mensageira da paz milagrosa chorou, né, e fez sair óleo das paredes da antiga capelinha da minha casa natal, né, quando ela fez aquilo, foi justamente quando nós passamos um mês, né, rezando 1.000 Ave-Marias todo dia, um mês inteiro. Só que, claro, meu grupo de oração naquela época ainda era grande. Vinha umas 80, 90 pessoas, né? Não era 200, 300 que nem é aí com o senhor. Vinha umas 70, 80, 90 pessoas, variava, né? Mas aquelas pessoas rezavam comigo as 500 Ave-Marias. A gente começava 6 horas da tarde, ia acabar meia-noite e no outro dia as pessoas ainda iam trabalhar. A gente fez aquilo um mês e tinha gente que trabalhava em fábricas aqui de São José dos Campos, Jacareí, levantava 4 horas da manhã, só dormia 4 horas, mas mesmo assim fazia toda aquela oração para Nossa Senhora. Eles faziam, entendeu? E eu ficava lá puxando aquelas 1.000 Ave-Marias, né? E de dia fazia o cenáculo de manhã, e de tarde à noite ainda rezava as 1.000 Ave-Marias lá na minha capela, na minha casa. Muito bem.
E aí, depois de um mês fazendo aquilo, Nossa Senhora chorou diante de nós. E nas outras vezes, fez sair óleo das paredes na nossa frente, né? E a gente pegava assim com a mão, cheirava, tinha um cheiro de árvore, assim, uma coisa oleosa, parecendo um cheiro de madeira, de árvore mesmo, entendeu? Uma coisa maravilhosa, né? E outras vezes saiu um perfume junto também, que eu não sei de que flor que era, mas uma coisa maravilhosa. E todo aquele pessoal daquele meu grupo de oração, e pessoas de fora, todo mundo vinha, via, pegava, cheirava, né? Via aquilo escorrendo assim pelas paredes, formando poça no chão. Era uma coisa maravilhosa, entendeu? E não estava chovendo, o tempo estava seco, ameno, a parede não tinha umidade, não tinha nada, entendeu? E só a parede onde ficava a imagem de Nossa Senhora, as outras secas, né? Uma coisa linda demais, né? E eu falei para ele, olha, pai, isso daí é Nossa Senhora mostrando como ela está satisfeita por tanta oração que vocês estão fazendo aí. Porque o lugar que Nossa Senhora gosta de ficar é lugar assim, onde se reza muitos terços, viu? Lugar onde tem muita falação, até muita cantoria. Isso daí não é muito do feitio de Nossa Senhora, não, entendeu? Ela gosta de lugar onde tem muito terço, se reza muito terço, muito rosário, né? É por isso que na maioria, né, dos chamados grupos de oração por aí, né, que tem mais cantoria, falação do que oração do terço e do rosário, não acontecem esses sinais. Por quê? Porque Nossa Senhora não gosta, né, desses grupos aí. Ela gosta de lugar aonde se reze muitos terços, muito rosário. É aí que Nossa Senhora gosta de ficar. Você quer saber perto de quem Nossa Senhora gosta de ficar? Perto de quem reza muitos rosários. É por isso que, por exemplo, na vida do Padre Pio, né, aconteciam tantas graças, São Pio de Pietrelcina, né, aconteciam tantas graças, tantas conversões, tantos prodígios. Por quê? Porque tinha dias que ele rezava até 100 rosários, 100 terços. Né? Nos dias que ele rezava menos, sempre era 60 terços. Mas era sempre de 60 a 100 terços que ele rezava. Por isso que na vida dele aconteciam tantas graças, tantas conversões, tantas coisas maravilhosas. E Nossa Senhora gosta de lugar assim, onde se rezam muitos terços, muitos rosários. Claro que tem uma grande diferença, né? Daquela pessoa que parece meio lelé da cabeça, meio fanática, que fica só rezando terço, mas é sem o coração, sem meditação. Não é desse tipo de terço que Nossa Senhora gosta. Nossa Senhora gosta de terço rezado com o coração, onde a pessoa reza por amor, não por obrigação, reza meditando naquilo que ela está rezando, e não simplesmente uma repetição fria de palavras, como uma maritaca, né? Nossa Senhora gosta de lugar onde as pessoas verdadeiramente rezam o rosário com o coração, mergulhando, compenetrando-se na oração do rosário. Aí, Nossa Senhora verdadeiramente faz maravilhas. E eu vou passar... Eles conseguiram gravar na hora que a imagem estava suando óleo, né? Que estava acontecendo o sinal milagroso. Só que bem na hora, né? No lugar lá onde ele estava fazendo o cenáculo, teve um problema na energia e eles tiveram que filmar só com o celular e só com a luz do celular. Mas mesmo assim, deu para todo mundo ver, né, o rosto da imagem brilhando. Lógico que como o óleo é transparente, na filmagem do celular, você não consegue ver nitidamente as gotas, mas dá de ver que o rosto da imagem está todo oleoso, né? Brilhoso por causa do óleo. Eu sei muito bem como é isso, porque com essa aqui acontecia a mesma coisa, né? Nos anos 90. E isso mostra, né, o que Nossa Senhora é capaz de fazer quando ela encontra uma alma que diz sim. Como os pastorinhos disseram. Quando a gente olha tudo isso,
que Nossa Senhora de Fátima, né, faz no mundo inteiro. Quando a gente olha todas essas conversões, aquele testemunho daquele homem lá do Ceará, né, que era policial, que bebia, se drogava, corria atrás dos filhos para matar os filhos, e Nossa Senhora apareceu para ele no hospital, curou ele não conhecia Fátima, não sabia quem era. Foi na igreja, a mesma senhora de branco apareceu para ele lá. E aí converte ele, e aí quando ele vai olhando as imagens da igreja, ele diz: foi essa aqui que eu vi, foi essa aqui que me curou. E o homem se converte daquela maneira. Gente do céu, quando a gente vê essas maravilhas, a gente vê, meu Deus, e tudo isso começou com o sim de 3 crianças no meio do mato, de um pasto, né, há 100 anos atrás, né, onde não havia nada, só havia eles 3 ali, as ovelhas. Aparece para eles aquela senhora mais brilhante do que o sol, e ela pergunta para eles: quereis oferecer-vos a Deus para salvar as almas dos pecadores? E aquelas crianças respondem: sim, queremos. E através daquele sim, ela vai fazendo todas essas maravilhas séculos afora, 100 anos afora. Olha que coisa linda. E tudo começou com quem? Com o sim de 3 crianças no meio do mato, sem ninguém ver, sem ninguém saber. E ali começou tudo, né? Tudo. Toda essa onda gigantesca, né, de graças e de conversões. Achei muito lindo também aquele padre, né, lá no Rio Grande do Sul, fazendo aquele monumento daquela altura, né, para Nossa Senhora de Fátima, né, para o quê? Para chamar a atenção das pessoas para a mensagem de Fátima. O que Nossa Senhora pediu: rezar o rosário pela conversão dos pecadores, né? Fazer penitência, como ela pediu para os pastorinhos. Que coisa linda, né? Esse eu acredito que deve ter sido um padre santo, né? Se já morreu, espero que Nossa Senhora tenha dado para ele um bom lugar no céu, porque merece. Se todos os padres fizessem isso, o mundo inteiro conheceria Fátima. O mundo inteiro rezaria o rosário. Não haveria guerras, não haveria drogas, não haveria alcoolismo, não haveria discórdia, não haveria violência, não haveria pecado, não haveria nada disso. O mundo já era um céu, né? O mundo já era um céu. E quando a gente vê aquela procissão lá de mais de 200 mil pessoas, né, indo até Nossa Senhora de Fátima, eu fico maravilhado, porque o sim dos pastorinhos converteu toda aquela gente. E o sim daquele padre a Nossa Senhora, né, fazendo aquele monumento para ela, possibilitou para que quem não pode ir lá em Portugal, né, no Santuário de Fátima, pudesse ao menos ir ali, ao pé daquela imagem de Nossa Senhora, rezar o rosário e assim ser salvo por Nossa Senhora. Que coisa mais linda, né? Então o sim dos pastorinhos gerou o sim do padre que fez aquele monumento. E o sim do padre abriu as portas das graças e da salvação para toda aquela multidão imensa de gente, né? Lá naquela cidade lá de Cruz Alta, né? Eu divulgo muito as mensagens daqui para lá e as pessoas sempre gostam. Então agora, depois que eu vi esse documentário de Fátima, é que eu entendi por quê que as pessoas lá de Cruz Alta, quando eu mando mensagem de Nossa Senhora para eles lá, eles agradecem. É porque já tem o coração aberto por Nossa Senhora de Fátima, né? Então a gente vê que o sim de um vai gerando o sim de outros e vai se tornando, né, aquela grande roda, né, de salvação, aquela grande engrenagem de salvação que não para nunca de gerar mais conversões, mais orações, que geram mais conversões, que geram mais orações e que geram novas conversões, né? É uma coisa linda aquilo ali, né? Uma coisa também que eu achei muito linda também, aquela procissão enorme, né? De mais de 200 e tantas mil pessoas lá em Belém do Pará, né? A procissão de Nossa Senhora de Nazaré, o Círio de Nazaré, já faz
com que 2 milhões de pessoas, né, acompanhem Nossa Senhora lá na procissão. E não sabia que tinha a procissão de Nossa Senhora de Fátima em maio, que também faz aquelas mais de 200 mil pessoas rezarem um rosário. Então você vê, né, por aí, que nem tudo está perdido no Brasil, né? Ainda tem muita gente que reza, né, que ama Nossa Senhora aqui, né? E curiosamente, né, eu lembro que quando eu falava para o meu amigo Valdemar, vendo tudo isso aí também me deu muita saudade dele, porque a gente falava muito sobre essas coisas de Fátima, a gente conversava sobre Fátima o dia inteiro, né? Sobre o Barral, outras aparições de Nossa Senhora lá em Portugal, a Seiceira, né? O Monte Santo, que foi na freguesia dele que Nossa Senhora apareceu. Então a gente conversava sobre Fátima, sobre Nossa Senhora o dia inteiro, era só Nossa Senhora, aparições, a gente falava só disso, né? E ele ficava admirado quando eu falava para ele que aqui, né, no dia 13 de maio, onde Nossa Senhora era padroeira da cidade, era feriado. Ninguém trabalhava, tinha procissão, tinha missa, tinha coroação de Nossa Senhora, o povo ficava rezando o terço o dia inteiro no dia 13 de maio, porque lá em Portugal não tem isso. Lá o dia 13 de maio não é feriado, entendeu? Lá todo mundo tem que trabalhar igual. Por isso que a maioria dos que vão em Fátima, né, é de fora de Portugal, nem é dali. E ele ficava admirado, como aqui no Brasil, né, nas cidades onde Nossa Senhora de Fátima é a padroeira, nessas cidades é feriado. Ninguém trabalha, todo mundo reza, né? Todo mundo vai na procissão, né? Coisa que lá não tem, entendeu? Então, nesse ponto aqui, até o Brasil ama muito Fátima, né? Faz até coisa que lá em Portugal não se faz para ela, né? Que é como, por exemplo, ser feriado no dia da aparição dela aqui, né? E só aqui em Jacareí, para ter uma ideia, né? Tem umas 6, 7 capelas de Nossa Senhora, igrejas de Nossa Senhora de Fátima, né? Uma, infelizmente, foi demolida, né? Os padres, foi um proprietário particular que fez a capela para Nossa Senhora, quando ela veio aqui em 1953. Então fez a capela em honra dela. Aí depois os padres foram largando, ele morreu, os filhos venderam o terreno para outra pessoa, os padres não fizeram questão de comprar, aí um novo dono sem religião foi lá, demoliu a capela, né? Mas só aqui em Jacareí tem umas 6, 7 igrejas de Nossa Senhora de Fátima. Uma delas, inclusive, eu ajudei a comprar o terreno, fazia festas, rifas, sorteios, bazar, bingo, tudo para construir a igreja para ela. E depois me expulsaram de lá. O bispo me expulsou da igreja, ficou para lá a capela, a igreja que eu ajudei a fazer para a Virgem de Fátima, né? Trabalhei tanto por ela e depois, né, me expulsaram de lá para fora, né? É assim, né? O clero é assim, padre, bispo é assim mesmo, né? Mas vejam, quando a gente vê tudo isso, né? Tudo isso que Fátima faz no mundo, né? Essas igrejas, esse povo rezando tanto, fazendo procissões, essa coisa maravilhosa no Brasil, na América do Norte, na Europa em si, ainda tem aqui os outros continentes para a gente ver, na Oceania, né? Na Ásia também, a gente fica encantado, né? Admirado, como que pode uma aparição de Nossa Senhora, né, ter feito tanta coisa, tantas conversões, tantas maravilhas assim pelo mundo inteiro. E tudo começou com o sim de 3 crianças, 3 corações corajosos, generosos, que responderam sim a Nossa Senhora, né? Então isso mostra o quê? O valor do sim, a importância do sim. Justamente hoje, na festa do sim de Nossa Senhora, né? O sim dela que nos trouxe a salvação, que abriu para nós as portas do céu, que salvou
toda a humanidade, né? Regenerou toda a humanidade e até mesmo os anjos, porque como eu disse no começo, Santo Afonso, São Tomás de Aquino, São Tomás de Villanova, todos eles dizem que os anjos, mesmo os bons, né, que não caíram, que não acompanharam Lúcifer na sua rebelião contra Deus, ficaram fiéis a Deus com São Miguel. Mesmo os anjos bons, apesar de terem passado no teste de obediência a Deus e terem ficado fiéis a Deus, mesmo eles, embora não tendo perdido a bem-aventurança eterna, perderam um pouco de seu primitivo esplendor, do esplendor que eles teriam se os anjos maus não tivessem feito aquela rebelião. E Nossa Senhora, com seu sim, que nos trouxe o Salvador, e ela cooperando com ele como corredentora da humanidade, né, abrindo para nós as portas do céu, regenerou não só a humanidade, mas também até os anjos, e até eles tiveram, né, o seu primitivo resplendor, né, a sua primitiva glória restaurada pelo sim de Nossa Senhora. Isso é muito misterioso, né, para nós, né? Os santos, inclusive, assim, não explicaram muito isso, mas é uma verdade cabal, né, da nossa fé. O sim de Nossa Senhora regenerou não só a humanidade, mas até os anjos. Então, esse sim trouxe-nos a salvação. E vejam que em Fátima, Nossa Senhora encontra há 2000 anos atrás, Deus encontrou em Nazaré um coração generoso, né, que respondeu sim, fiat. E em Fátima, o mesmo Deus e Nossa Senhora encontram 3 corações generosos que também respondem sim, fiat, faça-se a vossa vontade. Eis aqui os escravos do Senhor. Que coisa mais linda isso, né? E o sim daquelas 3 crianças faz com que essa mensagem da Senhora, mais brilhante do que o sol, dê a volta ao mundo, realizando conversões, graças e prodígios sem fim e que não se podem nem contar, né? Se nós fôssemos colocar num livro todas as graças, conversões e milagres que Nossa Senhora de Fátima faz, né? O mundo não poderia conter a quantidade de livros que iam ser escritos, né? Porque são muitas graças, são muitos prodígios, né? E vejam como verdadeiramente, né, não há ninguém, né, que fique de fora desse amor tão grande de Nossa Senhora, dessa bondade. Vocês viram ali nesses documentários, né? Pessoas de todos os tipos, pecadores, teve gente até que não era católico, que era protestante e que até se tornou padre por causa da aparição dela, né? Gente que até é de televisão, e você sabe que essa gente de televisão é muito louca, né? Fala cada coisa, faz cada coisa que só Deus sabe, né? Maus exemplos e são a favor de tanta coisa errada. E ela mudou, transformou até a vida dessas pessoas. Até a eles, Nossa Senhora fez chegar, né, seu amor, sua graça. Então, é aquilo que Santo Afonso diz, né? Nossa Senhora é um sol de misericórdia tão grande, tão brilhante, que não há quem consiga escapar dos raios do seu amor, das suas graças, porque ela é a nossa mãe de misericórdia, é a nossa mãe amorosa e cheia de amor, né? E esses documentários todos, né, nos mostram o quanto a mensagem de Fátima, né, ainda hoje é atual, continua transformando e mudando a história da humanidade, né? E vocês vão perguntar, mas o que isso tem a ver comigo? Tudo. A partir do momento que você está aqui, nesta aparição de Jacareí,
Fátima tem tudo a ver com você, porque Nossa Senhora disse que esta aparição dela aqui é a conclusão daquela de Fátima. Isso significa que aquilo que os pastorinhos foram, você também deve ser. Aquilo que eles fizeram, você deve fazer. O sim que eles deram a Nossa Senhora, você também deve dar. E aquilo que Nossa Senhora veio pedir em Fátima, aquilo que Nossa Senhora veio, solicitar em Fátima, ela tem solicitado, ela tem pedido de novo aqui, claro, com uma linguagem, atual dos nossos dias, mas é a mesma mensagem de oração, de penitência, de conversão e de santidade também. Porque o que Nossa Senhora pediu aos pastorinhos foi o quê? Que eles amassem a Deus e fizessem a sua vontade. E Santo Afonso e a própria Nossa Senhora já nos disseram aqui, que a santidade é isso: amar a Deus e fazer sua vontade. Isso é ser santo. E foi justamente isso que Nossa Senhora pediu aos pastorinhos de Fátima. E por falar na santidade deles, essa semana, veio para mim a notícia que, infelizmente, o Papa Francisco vai mesmo em Fátima em maio para o centenário das aparições, Aquela notícia que circulou que ele não ia é falsa. Ele vai mesmo. E, inclusive, um milagre que restava, que faltava para a igreja reconhecer a santidade de Francisco e Jacinta, foi reconhecido pelo Vaticano. É um menino brasileiro que eles curaram de uma doença muito difícil de curar, E o Vaticano, então, acatou esse milagre de Francisco e Jacinta, feito por essa criança brasileira, e por causa disso, eles vão ser canonizados no dia 13 de maio, em Fátima, pelo Papa Francisco. Muita gente estava dizendo assim: essa canonização que ele vai fazer vale, não vale? Porque ele é o Papa que persegue Nossa Senhora de Medjugorje, persegue os videntes de Medjugorje, fala todos esses absurdos que ele fala, é um apóstata, é maçom também, porque ele faz o sinalzinho lá, o abraço que ele deu com o Bento XVI, o jeito dos dois se abraçarem mostrou que os dois eram. Isso vale? Olha, não quero nem saber. Até porque isso para mim é irrelevante. Eu acredito, sempre acreditei na santidade de Francisco, Jacinta e de Lúcia, desde quando eu conheci as aparições de Fátima, em 1993, 92, 93, por aí. Desde aquela época que eu conheci a história das aparições de Fátima, eu já acreditava que eles eram santos, entendeu? Porque viram Nossa Senhora, são santos. E são santos porque viram Nossa Senhora, Então, eu sempre acreditei na santidade deles. Então, inclusive, eu sempre chamei eles, de santos pastorinhos de Fátima. Rogai por nós, rogai por mim. Eu já rezo assim para eles há muito tempo, entendeu? Então, eu já tenho eles como santos, entendeu? E a aprovação de Papa Francisco, isso aí não significa nada para mim. Nada, entendeu? E, inclusive, assim, até uma pena, que quem vai fazer essa cerimônia de reconhecimento da santidade deles seja justamente, aquele que vai lá se fazer, de cordeiro, quando na verdade é um lobo, Que lástima, vai ficar para a história da humanidade que quem canonizou os pastorinhos foi esse aí, Que horror, Mas isso para mim é irrelevante, entendeu? Os pastorinhos já são santos, eu já tenho eles como santos há 20 e tantos anos, isso aí para mim não interessa, entendeu? Não é relevante, E vejam, aquilo que eu já sabia, já falava há 20 e tantos anos atrás, só agora é que as pessoas vão acatar, porque um homem vai lá em Fátima dizer, não, eles realmente são santos porque viram Nossa Senhora, E eu já falava isso há 20 e tantos anos atrás, para ver como eu estou muito à frente das pessoas, E como a minha fé,
a minha certeza, né, das coisas de Deus, de Nossa Senhora, está muito à frente das pessoas, né? Os católicos, assim, de igreja, de missa, só agora é que vão chamar Francisco e Jacinta de santos. Eu já tenho eles como santos, ó, há mais de 20 anos, desde que eu os conheço, para ver como realmente eu sou diferente das outras pessoas, né? Eu já conheço a santidade de uma pessoa, de um santo, né? Muito antes, né? Muito antes da igreja